Paz, Deus, e boa noite. Deus abençoe. Estou aqui para fazer mais este vídeo. Quem não me conhece, o meu nome é Silvio. Eu tive 26 anos na congregação. Hoje eu quero falar sobre injustiças. E por que falar sobre injustiça? Porque o próprio Jesus Cristo nos ensinou a combater a injustiça. Porque quando Jesus Cristo chegou, a lei, os que guardavam a lei, estavam afundados em injustiça. Eles estavam usando a lei para condenar inocente e para defender os injustos. E na congregação cristã no Brasil, ai de você, se um dia você pecar ou errar, fazer alguma coisa, se for levado em reunião e o seu acusador for amigo do que vai julgar, você pode ter de certo que você vai ser condenado. E isso daí é contra a palavra. E na congregação tem muito dessas coisas, o nepotismo. Na congregação tem muito padrinhagem. Eu digo porque eu sei. Se você for amigo do fulano de tal dos anzóis, você é mais fácil de ir para ancião. Eu vi com esses meus dois olhos e ouvi com esses meus dois ouvidos. Ancião, ele tinha todo o poder de tirar e botar. Então eu vi ele dizendo: enquanto eu for ancião, fulano, cicrano, belitano, nunca vai para ancião, nunca vai para cooperador. O que aconteceu? Quando ele saiu, no outro ano ou no outro seguinte, essas pessoas foram apresentadas para ancião e para diácono. Agora eu pergunto para vocês, isso é senso de justiça ou de injustiça? Tem como nós confiar em tudo que essas pessoas falam em nome de Deus? Ou devemos desconfiar e sondar se de fato vem de Deus ou não? Por quê? Para eu dizer que é Deus que me manda falar, eu tenho que estar embasado na Escritura. A Escritura é quem me dá a autenticação das minhas palavras. Então ele falou, porque na palavra está escrito que é desse jeito. Mas se eu falo e não tem embasamento bíblico, essa pregação deve ser questionada. Ela deve ser apurada. E não devemos engolir. Então, Jesus Cristo foi um grande combatente contra as injustiças. Lembra no dia que ele estava no templo? E lá tinha os vendilhão de animais, de pombas, de bois, trocando dinheiro, os cambistas, aquele movimento, era um comércio, porque ali vinha gente de toda nacionalidade, então eles precisavam de moeda local ali para dar sua oferta, ele precisava comprar um animal para o sacrifício. Parecia bom,
Mas Jesus Cristo, ele observou por outro lado. O que foi que ele fez? Pegou um chicote, espancou todos os animais que tinha dali, pegou as mesas dos cambistas e virou tudo. Disse para os que estavam com as gaiolas de pomba: tirai daqui. Essa casa aqui é a casa de oração, mas vocês têm transformado num convívio só de ladrão. E hoje o que é que acontece nas igrejas? Em muitas igrejas. São juiz injustos. Se você for amigo dele, você pode ter certeza que você não vai ser condenado. Mas se você tiver alguma treta com ele, e se ele te apanhar em algum tipo de infração nos tópicos da igreja, você tá lascado. Igual disseram para mim, renuncia, querem dizer, não vai ter jeito, renuncia que é melhor para você. E eu, coitadozinho, não, mas tem justiça, vai agir diferente, porque eu creio que os irmãos vão julgar com retidão. Tá bom. Então, injustiça. João Batista, ele foi contra a injustiça. E ele foi contra, não foi com qualquer pessoa não, foi com o governador. Era Herodes. Herodes tinha praticado um ato ilícito que a lei não permitia. Ele estava casado com Herodia, que ela tinha sido esposa do irmão dele. E a lei condenava que ele não poderia casar com ela, sendo que ele estava vivo. Então ele falou: você é injusto. A lei não permite você fazer o que você está fazendo. E hoje na igreja, os irmãos da congregação, os que estão no banco, aprenderam a ficar calado em tudo. Ninguém diz nada. Vê a injustiça e passa de largo. Vê o seu irmão sendo apedrejado, se cala. Porque pensa, se eu me meter vai sobrar para mim. Você é um servo de Deus? Você está servindo a Deus desse jeito? Não, Deus vai julgar. É a mesma coisa de você ver alguém com fome e dizer: Deus te abençoe. Ver faltando roupa, vai lá e se veste bem. Do mesmo jeito é você ver o seu irmão sendo injustiçado. Você não deve se calar. Você tem que ir para cima. Eu conheço o caso de um ancião, não vou falar a cidade, mas do estado do Maranhão. Quem presidia lá o estado do Maranhão era um certo ancião antigo, e ele era amigo do segundo mais velho. Ele era amigo do segundo mais velho. Tá entendendo? O que foi que aconteceu? O segundo mais velho tinha inveja do outro ancião, porque esse outro ancião, todo mundo amava ele, onde chegava todo mundo gostava. E eu vi ele falando em reunião, falando desse irmão, em reunião ministerial. Fulano de tal dos Anzóis só vive de viagem. E aí às vezes era para pedir permissão para ele. E ele, bloqueava, não pode. E apareceu alguns comentários desse ancião, entre família, filha, pai, alguns comentários lá. E esse ancião, o segundo mais velho, levou na reunião. E ele era amigo do que presidia o Estado. Foi o que aconteceu? Esse coitado perdeu seu ministério. E ficou. Uns anos atrás, foi que ele mesmo foi lá no Brás. E colocou a sua posição, porque
esse outro ainda não tinha levado o caso dele lá e passado da forma que ele achou que era certo. Então ele mesmo foi lá no Brás e falou a história dele. Então devolveram o cargo dele. Então esse tipo de coisa eu não concordo. Eu não engulo. Eu acho que você também da congregação. Por que é que a congregação cristã no Brasil, hoje nas redes, nas outras denominações, ela é criticada, ela é colocada abaixo, porque no povo da congregação nunca houve senso de justiça. Todo mundo foi colocado um pano na sua boca. Ninguém pode falar nada. Ninguém pode dizer nada. Então o que acontece? Igual tem um ditado aí que o povo fala: para os mal triunfar, basta que os bons se calem. Então, se você se calar nas injustiças, não cobrar, então as injustiças prevalecem e aumenta. Porque aqui hoje tem muita irmandade que não aceita. Não, nós não aceitamos. Então, eles pedem conta. Não, nós não aceitamos. Isso daí tem que mudar. Porque o ministério, igual em uma igreja aqui, o pastor ele é colocado com aprovação, né, de uma assembleia, e ele faz o juramento dele, e no dia que é empossado, a pauta é sobre se ele vai permanecer fiel na palavra, como ensina a palavra. Na hora que ele sair fora do que está escrito na escritura e que começar a fazer muita injustiça, o que é feito? A própria assembleia destitui ele, porque ele quebrou o vínculo, quebrou o tratado. Do mesmo jeito, eu acho que deve ser. Então, você não deve se calar perante as injustiças. Você deve falar e espalhar. Foi injusto. Não está certo. É essa a posição de um servo de Deus. Mas se você se calar, você é cúmplice. Você não deve se calar. Você deve falar que não está certo e que deve falar para a pessoa: você foi injustiçado, fulano de tal praticou a injustiça, então nós aqui como irmãos, nós não vamos se calar diante disso daí, porque não é a vontade de Deus.